E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês. Pessoal, hoje estamos aqui com o nosso 10º Tato Entrevista, hoje com a presença do Renix. Isso mesmo, vocês pediram, fiz a enquete na comunidade, vocês pediram Renix, 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 e hoje ele tá aqui com a gente. Renix, seja muito bem-vindo, cara. Quiser fazer sua apresentação, fique à vontade, meu mano. Olá, fantásticos, tudo bem? Beleza? Então vamos lá, já viu já o nível, hein, gente? Vamos lá. Bom, preparado para as perguntas, Renix? Mais ou menos, Mais ou bem mais ou menos. menos, né? Você tá meio receoso com o que pode vir ou tá tranquilo, tá? Conhecendo essa comunidade, mano, eu não espero muito. Bom, então vamos lá. Ó, a primeira pergunta aqui do Daniel Puerta. Ele fala o seguinte: você acha que o Palace Battlegrounds vai ser um excelente modo, né? Ou está sendo um excelente modo? Não, na verdade eu acho que o modo ele tem muitas fragilidades ainda. É um Uhum. modo que, na minha opinião, ainda tem muita coisa a ser melhorada. Não é um modo que eu diria que tá bom do jeito que tá hoje. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso que eu achei um Paladins Battlegrounds chato. No geral, Entendi. Battle Royale são chatos, mas ele em particular, consegue ter uma mecânica um pouquinho mais cansativa, um pouquinho mais irritante do que o geral. Entendi. Então você acha que ele vai estar meio que limitado? Acho que você acha que ele não vai estar Exato, tanto tempo no jogo assim? exato. Entendi. Bom, tá respondido aí, Daniel. Bom, a próxima pergunta aqui do André Santos, ele fala o seguinte: qual a sua opinião sobre a comunidade de pares, né? Você como ADM acho que tem um olhar um pouquinho mais clínico, né, em relação à comunidade. Eu acho que a comunidade de Paladins não é uma das piores, ao contrário do que o pessoal pensa. Nós Uhum. temos comunidades gamers que são muito mais tóxicas, comunidades gamers são muito mais difíceis de lidar do que a de Paladins. O problema é que o público do Paladins é um público mais juvenil. É aquela galerinha Entendi. entre 14 e 18 anos que tende a ter uma mentalidade mais tóxica em determinadas situações. Então é uma galera que tilta muito fácil, se irrita muito fácil, quer sempre provar que é melhor que o outro, independente da situação. Uhum. Esse, na minha opinião, é o principal problema da comunidade BR de Paladins. Todo mundo se acha o Frozen, o Mythos, e não é bem assim, né, galera? Não é Uhum. bem assim, né? Entendi. Então fica aí, né? Bom, é aquela questão que a gente precisa aprender a dosar, né? Acho que todos nós, né? Exato. Até na hora de dar o rage. Eu, às vezes tento me policiar nesse sentido também. Tem hora que você acaba tiltando demais, mas eu acho que se limitando ao jogo também fica de boa. Agora quando parte um pouquinho mais pra ignorância do pessoal de descer além, acho que é meio complicado também, né? Ah, e fora que, por exemplo, a situação do Fuse. Cara, a situação do Fuse é um exemplo disso. Sim, sim, É, sim. é um tipo de raid que não é necessário. Eu até entendo a situação, eu entendo o contexto, mas é um tipo de raid que, na minha opinião, não é condizente com o jogo. Entendi, tá certo então. Ó, a próxima aqui do Mauro Bruno, ele fala o seguinte, ó, essa pergunta é bem interessante, o Renix. Ele fala o seguinte: como seria se você não tivesse barba e cabelo comprido? O que seria da sua vida? Mano, por muito tempo da minha vida eu não tive barba e cabelo comprido. Acho que o pessoal te Mas, conhece mais, né, atualmente, né? Esse é, visual assim mais de Barrick. mas hoje eu acho que eu não viveria sem a barba e o cabelo comprido também. Eu cheguei a cortar a barba, o pessoal deve ter reparado, deve reparar aí, que ela Uhum. tá um pouco menor do que tava, porque ela passava do pescoço, né? Mas ainda assim eu mantenho a barba bem cheia, bem grande. É algo que eu gosto, a parte da minha personalidade que eu gosto bastante. Uhum. Acabou criando uma identidade nova, né? Acho que o Exato. pessoal tá curtindo pra caramba em relação a isso. Ó, a próxima pergunta aqui é do Eric Ribeiro Borges. E aí vai mais ainda pra tua área, Renix. É o seguinte, ele falou o seguinte: Renix, sou main tank e tô cansado de ouvir de players sem experiência de jogo que mandam ficar como um cone no ponto e penso que quando tô auxiliando o time e pressionando o adversário, tô querendo caçar kill. Acho que isso vem muito de o melhor tanque da partida, né? É o com mais tempo de captura, né? Ele tá mencionando essa questão. O que sabemos que não vale de quase nada. Ele fala o seguinte: como você acha que deveria ser avaliado o tanque na partida para ser declarado o melhor? Eu já cheguei até a comentar isso uma vez. Eu acho que o importante seria o dano mitigado. A Uhum. capacidade de mitigar, resistir, tomar porrada e continuar vivo é muito mais importante do que o tanque estar auxiliando na captura. Porque, no geral, o tanque ele não pode ficar na captura o tempo todo. Ele vai sim ter Uhum. momentos que ele vai precisar ajudar na captura, mas a maior parte do tempo ele tem que agir exatamente como o nome sugere, frontline. Ele tem Sim. que estar à frente do time, dando cobertura para o time poder avançar. Então eu acho que o dano mitigado, a ideia dele tomar porrada,
e ainda assim continuar em jogo, é muito mais importante do que o tempo que ele passa naquele círculozinho carregando o payload. Porque, no geral, esse tipo de atitude pode não ajudar o time. Se ele ficar parado, capturando ponto, ele pode não ajudar tanto o time quanto ele estaria ajudando avançando. O problema é que o Paladins ele tem um sistema que ele acaba valorizando isso. O tanque, para farmar crédito, para farmar ouro na partida, ele precisa ficar no ponto. Então é algo que eu acho que o Paladins também devia rever. O Paladins não entende muito bem a própria função do tanque dentro do próprio jogo deles. Exatamente. É o que eu penso também, Nix. Acho que parte também do princípio da High Res corrigir esse erro, né? Esse equívoco de eles colocarem como melhor tanque o cara que fica ali só tomando porrada no meio, né? E eu falo assim também, acho que esse era um pensamento que até eu no início do jogo, quando eu comecei a jogar o jogo, acho que eu também tinha, e depois com o tempo você passa a ter uma percepção diferente e se corrigindo nisso, né? É uma coisa que eu falo bastante. Conforme você vai mudando de elo, conforme você vai mudando o cenário de jogo, a jogabilidade vai mudando também. Isso pode funcionar no mid-elo, no low-elo, mas não vai funcionar no acima do Diamante 2, acima do Diamante 1. Simplesmente não vai. Você não vai ter como fazer isso. A partir do momento que o tanque parar no ponto, ele vai ser completamente focado pelos times adversários porque vai estar sozinho. Então não adianta fazer isso. Não adianta pular um cara lá e achar que vai lidar com cinco inimigos sem que haja o início da snowball, sem que haja o início da projeção de kill. Tá certo. Então é isso aí, gente. Ó, fica a dica pra vocês aí, pra mudar um pouquinho a visão em relação aos tanques, tá certo? Ó, a próxima pergunta aqui do Ícaro de Jesus. Ele fala o seguinte: por que você decidiu focar tanto tempo jogando de Beric? Não era porque eu decidi. Eu gostei muito do Beric, mas por uma identidade visual. Era o personagem barbudo, era o personagem que tinha um cabelão, e eu não sou anão, né? Eu tenho 1,80 m, mas era um personagem que era meio gordinho, então acabou combinando bem ali. Eu gostei muito da estética do personagem. E com o tempo, eu fui jogando muito bem com ele. Quando eu comecei a jogar com o Beric, quando eu iniciei a jogar com o Beric, muita gente não jogava ofensivamente com ele. Ele era mais usado como um tanque de captura com as torretas. E aí eu meio que trabalhei um pouco o meta BR nesse sentido, porque eu passei a não ligar para a torreta. Uma das características do meu jogo é que eu realmente não ligo para a torreta. Eu deixo a torreta posicionada em qualquer lugar que eu tô só para auxiliar no dano, e eu tiro as torretas com a mesma facilidade que eu as boto. Tanto que o meu deck era um deck do início do AB37 ou 38. Nossa. Ele foi o deck mais votado da Paladins Decks. Na época era um site extremamente popular de decks de personagens. E o top 1 do deck de Beric era o meu, que era o Standard Turret. Ô louco, aí, ó. E aí você foi o cara, foi o main Beric, né? Total, né? Aquele deck tradicional da cura na torreta, de recuperação de cooldown com a destruição conforme você ia eliminando, e a autoproteção, a proteção daquela da torreta mesmo, era o deck inicial que eu usava. Depois eu tirei a cura na torreta, tirei a cura da torreta, mas eu continuei trabalhando aquele deck desde então. E até o OB63 ele me levou até o Diamante 1. Depois do OB63, todo mundo que acompanha as lives sabe dessa história, eu fui de Diamante 1, 72 TPs, para mísero Diamante 3 em 3 semanas. Então, foi tenso. Imagino o hate também, né? Não, mas terem nerfado a lendária de Bacamarte, pra mim, foi a coisa mais absurda do... Você acha que foi a gota d'água? 650 não era dano, não era muito dano. Uma cor dava 600, tirando muito mais rápido, tirando um projétil com uma hitbox muito maior. Mas, né, Pretty Hair pediu. E aí foi lá e a Rez atendeu e ficou como tá hoje, Exato. Né? Infelizmente. Bom, a próxima pergunta aqui do Pure Pew, ele falou o seguinte: de onde veio seu nick? Eu sei que é relacionado a Renan, mas eu acho que ele quer saber um pouquinho da junção, Renix. O que você tem a dizer? Vem de 2 nomes. É meio complicado. Eu sou de família ocultista, família maçônica. E há muito tempo a gente é envolvido com a maçonaria e com o ocultismo tradicional. Dentro do ocultismo, é normal que você tenha um segundo nome, é chamado nome espiritual. E o segundo nome, meu segundo nome, é Alexandre. Então ficaria Renan Alex, Renan X. Aí foi a adaptação Renins. Caramba, interessante. Vem de Renan Alexandre. Interessante. Tá explicado aí, Piropeu?
Então vamos para a próxima Tanto aqui, é que que é... eu usei o Renan X por muito tempo antes de usar o Renix. Mas assim, no início do Paladins sempre foi Renix? Desde No o início do Paladins Paladins? foi Renix. O Renix veio no World of Warcraft. Caramba. É interessante. Foi né? naquela de ficar criando personagem alternativo, criando personagem alternativo. Uhum. Aí faltava níquel, vamos meter um I ao invés do A e vamos ver o que dá. E aí tá o que tá hoje, Renix. Exato. Muito massa, ó. Próximo outro aqui do Gabriel Teobaldo, ele fala o seguinte: qual a melhor Mave do Brasil e por que a do Gabriel Tel? Quem que você acha que é a melhor Mave do Brasil, Renix? Do Brasil? Cara, acho uma pergunta difícil, né? Nossa, na verdade eu não sei nem quem ainda joga de MIB no Brasil. Mas eu acho que, por eliminação, eu chutaria o Frozen ou alguém do gênero, porque eu não sei realmente quem joga de MIB no Brasil. Desculpa, Theo, eu nunca vi tu jogando de MIB. Eu vou falar pra ele postar algumas plays, vai que você se encanta pela Mave dele, né? E aí, de repente... Então fica aí, ô Gabriel, posta uma play, vê se o Renix dá um gostei ali, e aí a gente vê, né, se é a melhor Mave do Brasil mesmo. Porque eu jogava bastante com ele, Renix, ele jogava realmente bastante Mave, né, só que eu não sei como é que tá hoje, se as faquinhas estão afiadas, então... sei lá. Ó, próximo minuto aqui do Issei Gramory, ele fala o seguinte: o que você acha da Ing? Ele fala, por favor, sou main Ing, ele queria saber a sua opinião. Cara, eu fui main Ing também. A Flor de Cerejeira é um dos títulos que eu tenho numa das minhas contas. Eu tenho mais de 400 jogos de Ing até hoje. Louco. E eu acho que hoje não, né? Porque acabou de vir o buff, ainda não experimentei o buff em si. Uhum. Mas até o OB65, a Ing ela nunca teve tão mal quanto ela estava no último patch. Desde o início, desde quando ela foi lançada, ela nunca esteve tão mal quanto é hoje. Então sua opinião atualmente dela seria o tipo, não seria mais recomendável? Como é que você colocaria ela no sistema de jogo? Eu ainda então? colocaria ela num Tier B, um Tier B-. Ela ainda é provavelmente o quarto melhor suporte de cura, no sentido de ser efetivo, já que a cura dela é uma cura boa, o pessoal fala que ela não entrega bem a cura, mas com 2 clones é uma cura de 140 por segundo. É uma cura maior do que a cura do Genos, por exemplo. Tá certo. Bom, a questão também varia muito, é muito circunstancial, né, então, a questão da utilização dela hoje em dia, né? Eu confesso que numa situação de pique, eu ainda prefiro a Ing ao Genos, eu já falei isso até. Eu ainda prefiro ver uma Ing no time do que ver um Genos. Te daria mais segurança, então, né? Exato. Tá certo, ó. Próximo aqui do Juan Geroles, ele fala o seguinte: quais os melhores times BR atualmente? Aqui ele quer um top 10 seu, Renix. Ele fala que não vale fugir, porque essa pergunta foi feita e o GTF não quis muito entrar em detalhes. Mas você tem algum top 10? Top 10. Top 10? Nossa. É que é difícil, né, ultimamente, top 10, né? Top 10 é complicado. Posso me restringir a top 5? Acho uma boa, acho válido. Então vamos lá. Eu acho que a Space Station, ou Coruja, eu não sei como se pronuncia em inglês, CBG, Space Station, CBG, talvez o Eu Não Perco na segunda fase. Quem? O Eu Não Perco na segunda fase da última BGS. Tá. Sei. E Bombast Team, porque Bombast Team é foda. Sei. O nome já é forte, né? O jogo nem tanto, mas o nome é. Então tá certo, ó. Tá explicado aí, Juan. Vamos avaliar nas próximas PGS. Vocês vão participar nas próximas? Ou já estão participando, né? Exato. Na última a gente não conseguiu player suficiente pra fechar. Entendi. Então a gente acabou não jogando. Mas sim, estamos. Tá certo, ó. A próxima aqui é do Lucas Forestier. Ele fala o seguinte: qual foi o seu primeiro main? Ele pergunta se foi. O porquê do Barrick, né? Se foi o Barrick o seu main, o porquê dele. Acho que você já respondeu um pouquinho lá atrás, né? Mas se você quiser complementar. O do Barrick é a mesma resposta, mas o primeiro não foi o Barrick, meu primeiro main foi Sky. Eu joguei por Sky por muito tempo, não jogava mal com ela. Mas chega um momento no jogo que a Sky ela passa a ser anulada com muita facilidade. Quando você chega no nível de jogo que o pessoal sabe comprar e iluminar, a Sky praticamente sai de jogo. Mas eu cheguei a jogar com ela por muito, muito tempo. E foi o personagem que eu mais gostei de jogar em si. Eu gostava muito de jogar de Sky. Ela ainda é legal de jogar hoje em dia, né? Só que nem você falou, ela tá bem manjada, né? Pelos adversários. Ela é boa no Battlegrounds no modo solo.
Ela é Mas, muito boa no material de modo solo. mas agora cerco tá bem complicadinho pra ela, coitada. Exato. Bom, a próxima aqui do Milesinho Paiva, ó. Acho que ele, não sei se acompanha muito tempo, porque ele pergunta, já pensou em virar pro player? A gente sabe que já jogou um tempo, né, Renix? Eu joguei por muito tempo, na verdade, gente. Eu iniciei no cenário em 2016, em agosto de 2016. Participei de 4 campeonatos no grandes, entre aspas, que foi o campeonato chileno, a primeira PBL, a Wigs Inter e o início do Split de 2017. Eu ainda estava no início do Split de 2017, que foi quando eu estava representando a Impor, na verdade, que foi a vice-campeã daquela época. Não era mais como jogador, já era como coach, mas ainda dentro do cenário. Entendi. E assim, no seu pensamento, seria mais fácil ficar como coach ou voltar a ser um player? O que você acharia mais interessante? Hoje eu não me vejo como player, eu não tenho capacidade de jogo para acompanhar o cenário. Uhum. Eu sou um jogador mediano para baixo. Eu até brinco bastante que eu sou o pior jogador que você já viu, mas de fato, o meu nível de jogo é muito abaixo do nível de jogo que o pessoal está jogando hoje. Quando eu iniciei, quando eu comecei a jogar competitivamente, o cenário era outro. Era aquele classicão Fernando parado no ponto com o escudo aberto, Ing atrás botando o clone e Makoa rucando qualquer um que visse pela frente. Hoje em dia não, hoje em dia o jogo é muito mais tático, ele é muito mais estratégico. A movimentação, rotação de mapa é outra, completamente diferente. Não tem mais essa do Fernando piloto de payload como era em 2016. E hoje em dia, comparado ao que era antes, tem realmente. Tem bastante alteração mesmo. Mas enfim, então seria um pouco mais casual, então, né? Se for pra jogar, né? É o jeito, né? Exato. Hoje eu sou um jogador casual. Aí. E é bom, né? Casual, às vezes você fica meio... Não que seja totalmente sem compromisso, mas você fica um pouco mais tranquilo, sem tanta pressão, né? Pra jogar. Exato. Ó, a próxima aqui é do Guilherme Patuzzi. Ele fala o seguinte: o que você traria de volta ao Paladins e o que você tiraria? Eu tiraria o sistema novo de cartas e tiraria as lendárias no geral. E eu voltaria com o sistema de lendários antigo, o sistema de skills antigo, no qual não tinha as lendárias e os personagens tinham seus kits completos. Porque muitos personagens tiveram o kit dividido para encaixar nesse novo modo de lendária. A Eve, a Ing, o próprio Makoa. São personagens que tiveram suas habilidades divididas dentro das lendárias, no qual elas funcionavam muito melhor antes. Entendi. A próxima aqui é do Paulo Maciel. Ele fala o seguinte: quais modos de jogo você gostaria no Paladins, né, de implementar no Paladins? E você acha que deveria existir mapas assimétricos? Para quem não sabe, assimétricos são mapas um pouco mais diferentes, com a... Como é que eu posso dizer aí, Renix? Que eu até pesquisei essa palavra. Um pouco mais diferente. São mapas que não são espelhados. É, exatamente. Seria tipo, essa... O lado A não é igual ao lado B. Isso. Mapas... Eu acho que para a ideia de um MOBA, para a ideia de tipo, um MOBA shooter, é bacana ter um mapa espelhado, porque você vai ser muito mais fácil balancear o jogo dentro desse contexto. Mas eu acho que poderia ter sim modos como Deathmatch, modos como eliminação normal, modos de captura de pontos específicos, que não precisaria serem iguais espelhados. Mas seria bem bacana ver mapas variados, no qual os lados deles fossem diferentes, conforme o tipo de modo que você está jogando. Se eu não me engano, até o modo mata-mata ele já tem um mapa diferente dos dois lados. Isso é bem interessante. Ele já tem o mapa não é igual de um lado para o outro. Aí talvez já estejam já pensando nessa questão, né? Justamente pelo modo... O novo mapa, os demais tem. Os mapas que eram de cena tem. Mas o do mata-mata, propriamente falando, não. Tá certo, ó, próximo aqui do Alan Cunha, a pergunta dele meio que é refletida na pergunta do Guilherme Patuzzi, até você colocou a sua opinião em relação aos cards Unbound. Ele fala o seguinte: qual a sua opinião geral sobre os cards Unbound e sobre o eventual impacto a longo prazo da introdução do modo Battlegrounds no jogo? Aí ele já foi um pouquinho mais além aqui. Não, eu gostei da pergunta dele, gostei bastante da pergunta dele. Aparentemente, o modo Unbound, quando veio, ele veio de forma bem crítica, a comunidade se posicionou muito contra, e eles aliviaram a barra dividindo em dois modos, o cerco normal e o cerco clássico, o normal Unbound e o clássico Bound. E o que acontece a longo prazo? E aí eu entendo a pergunta dele. A longo prazo, provavelmente esse cerco Unbound, ele vai acabar sendo priorizado em relação ao cerco clássico. E conforme isso for acontecendo,
já está acontecendo, porque nesse patch eles limitaram o Círculo Clássico ao nível 15. A partir do momento que eles forem fazendo isso, vai ter cada vez menos jogadores no Círculo Clássico. E é a desculpa que eles vão ter para tirar esse troço de jogo. Então eles estão tentando um jeito para empurrar o modo Unbound como o único modo viável. E o que eu acho desse modo? Eu acho que é um modo muito, muito mal elaborado. É um modo que, embora não seja completamente pay to win, estimula os jogadores pagantes, facilita os jogadores pagantes. Mesmo pagando, é quase impossível você conseguir focar bem nesse modo, mas mesmo assim eu ainda acho ele muito pay to win. E é um modo que toda a comunidade, não apenas no Brasil, mas NA, Europa, Latam, Ásia inclusive, tem problema, tem críticas a isso, como foi o caso agora do spam de fanarts ruins no Reddit. Quem não acompanhou isso, é só entrar no Reddit de Paladins, que vocês vão ver os posts lá, cada fanart pior que a outra, em protesto ao OB64. Só minha dúvida, então, é que aquilo, né, Renix? Porque essa tendência que tem de microtransações nos jogos, acho que isso é algo que eles acabam herdando lá da plataforma mobile também. A gente sabe que muitos games gratuitos na plataforma mobile, eles exigem, né, valores para que você consiga se aperfeiçoar, ser mais forte que um e que o outro. Então acho que seria talvez então o que o Paladin está procurando. Acho que deve ser exatamente essa pegada, na verdade, porque quem é hoje a empresa que mais está investindo na Herez? É a Tencent. E a Tencent é a maior empresa mobile do mundo, de jogos mobile no mundo. Então, tipo, se tem alguém que entende de microtransações, é a Tencent, que através de jogos mobile passou o Facebook em tamanho e valor de mercado. Então, tipo, é uma empresa que entende muito bem como é esse sistema e sabe muito bem lucrabilizar em cima dele. E nesse sentido, eu acho que a questão é exatamente entender o que deve ficar no mobile e o que pode vir para o jogo normal. Você vê que no Paladin Strike, por exemplo, tem skins que dão bônus, tem itens que dão bônus, mas funciona no mobile. Isso não é algo que vai funcionar nem atender o jogador de PC. Eu acho que eles vão ter que entender, sim, que essas duas coisas não funcionam. Do contrário, eles vão continuar... filtro, né? Exato. Eles vão continuar perdendo player, patch após patch, como está acontecendo. Nem o Battlegrounds está salvando, porque o Battlegrounds está nesse sistema Unbound. Pois é o primeiro pay to win hero shooter da história. Agora a gente esperar os próximos capítulos, né, pra ver qual que vai ser a finalidade de tudo isso, né? A gente espera, pra quem gosta, pra quem ama o jogo, a gente espera que os lados positivos possam sobressair os negativos, né? Porque fica complicado literalmente dessa forma, né? Bom, a próxima aqui do Gabriel Carvas, ele fala o seguinte: quais são os produtos que você usa para cuidar dessa barba viril? Ó, pra barba, eu uso shampoo e condicionador Dove. Pro cabelo, eu uso 3CM. Pronto, galera, é isso. É isso. No meu caso, eu não vou nem conseguir usar a questão do shampoo e condicionador na barba, porque eu tento, mas aqui não cresce nada, infelizmente. A próxima aqui é do Pedro Lucas, ele falou o seguinte: quando pensou em criar o seu canal, qual foi a primeira coisa que pensou? E Paladins, é seu jogo favorito? Quantas perguntas? Aquela pergunta como, né? Muito tempo. O canal existe desde 2014. A ideia do canal, inicialmente, era trazer jogos de RTS. Depois eu migrei para o MMO, World of Warcraft especial. Mas eu comecei com Age of Empires, Civilization, The Sims. O nome do canal era Renan Sims, porque era Renan Simulator. Eu ainda nem usava o Renins na época. E conforme eu fui trabalhando isso, conforme eu fui desenvolvendo o canal, ele foi tomando novos rumos. Eu acabei saindo um pouco da parte dos simuladores, do estratégia, e fui entrando no MOBA, no MMO. E hoje eu foco apenas no Paladins. Principalmente porque eu tive meu canal excluído. Ele passou 7 meses excluído. E quando eu recuperei, todos os vídeos estavam excluídos ou não listados. E quando eu ia procurar os não listados, eles não apareciam. Então eu tive que literalmente começar o canal do zero. E eu aproveitei e pensei, cara, se eu vou começar o canal do zero, pelo menos eu vou começar num jogo que eu tô jogando muito e que eu gostaria de compartilhar a informação com a galera. Então eu falei, vamos fechar, vamos trabalhar Paladins e vai crescer em cima de Paladins. E no começo foi uma bosta. Eu tenho vídeos antigos que não estão listados por razões de péssima qualidade. Que eles tinham 100, 120 views.
Isso em comparação às views que eu tenho hoje, é quase tipo. Mas eu entendo, porque a qualidade de câmera era ruim, é ruim até hoje, vocês estão vendo. O Você passa microfone por não um era muito processo bom. de melhora, né? É sempre assim. Os grandes Exato. canais começaram assim, né? Vamos lá? Opa, pode continuar, Renix. Tem mais parte da pergunta, né? Ah, não, acho que era essa pegada mesmo. Ele perguntou se Paladins é definitivamente seu jogo favorito, né? Não. Paladins não é definitivamente meu jogo favorito. Meu jogo favorito é World of Warcraft. Forever. World of Warcraft foi... Hã? World of Warcraft Forever, né? Pra sempre. Ou não? Exato. Foi o jogo que eu mais joguei na vida junto com o Tibia. Tibia por questão de idade e World of Warcraft por qualidade. Tibia acho que eu joguei uma vez em toda a minha vida. Eu nem lembro mais direito como é que se joga, cara. Foi muito tempo atrás. Eu jogo Tibia desde os 13 anos de idade. Quanto? 13 anos de idade. Meu Deus, é uma vida inteira. Mais de uma década jogando isso. Cara, eu joguei Tibia. Na verdade, eu não dei sequência, eu joguei acho que uma vez, um dia só. Acho que sabe naqueles CDs que vinha de jogos de computador? Bem lá atrás, quando não tinha Red Dragon. Isso, sabe? Tudo aqueles CDzinhos lá. Nossa, mano. Era o que era eu tive o prazer de conhecer o dono da Red Dragon, que era o Marcelo Del Débio, gente. Caramba. Foi o maior orgulho, assim. Mas para cara pensar, com a maior revista de RPG e jogos do Brasil. E era maçom Demolei também. Aí você para pra pensar, a gente tá ficando velho, hein? A idade chega, né, meu? A gente tá ficando velho. Eu aprendi a usar RPG com essas revistinhas, aliás. Era uma época muito boa. Acho que os jogos de antigamente também eram, muito massas. Hoje em dia cresceu bastante, né? Mas naquela época também já era muito bom. Hoje em dia virou uma arte, né? Virou uma arte complexa, mas antigamente os jogos eram mais simples, eram mais interativos do que são hoje, Enfim, época boa, época que não volta mais, infelizmente. Bom, a próxima aqui do Tawan Silva, ele falou o seguinte: até onde você quer chegar com a Bombastic? O que você espera pra 2018, Renix? A Bombastic é um time for fun. Eu repeti muito isso no começo, porque o pessoal não tava entendendo. É um time de brincadeira. Sim, a gente vai jogar sério, mas é um time de brincadeira voltado a promover o cenário competitivo. Como assim promover o cenário competitivo? É mostrar pra galera que se até gente que vocês falam que somos lixo, somos ruins, estamos jogando o campeonato, vocês também podem. Qualquer um de vocês pode. Monta o time, cria o time, entra lá e cadastre na SL e jogue. Quero ter força de vontade, né, pra jogar. Todo mundo. Exato. Então, tudo que precisa é um time e força de vontade para entrar lá. Você não precisa ser um Deus, você não tem que ganhar tudo, você não vai ganhar tudo. Ninguém. Não tem um time no mundo que tenha certeza absoluta que vai entrar numa partida e vai sair ganhando. A PGS foi exemplo disso. PGS não, a HRX. A própria PGS é um exemplo disso. Muito time bom perde na PGS. Os únicos times que eu tenho certeza que por muito tempo tinham certeza que sairiam invictos era a Cuba antiga, na época que eles eram top no cenário. Era o único time que eu tinha certeza que entrava no campeonato ciente que ia ficar invicto. Então, e hoje acho que tá um pouquinho mais nivelado, então, né, Henrique? Hoje a gente tem mais potência. Muita coisa, que tinha, porque né? Você tem aqueles times divididos com novos jogadores tão bons quanto, jogadores que estão bem pareados em termos de ritmo, e com uma qualidade de jogo, um desenvolvimento de jogo muito maior do que tinha naquela época. Tanto porque você tem hoje maiores investimentos do que tinha naquela época. Você não tinha uma liga esportiva que pagava $2.000 por time lá nos Estados Unidos e Europa. Você não tinha 3 campeonatos mundiais por ano, 2 campeonatos mundiais por ano. Então hoje o cenário está um pouquinho mais desenvolvido do que era naquela época. Então hoje acho que todo mundo tem aquela oportunidade de treinar e mandar bem, né? Então é questão de dedicação, que nem o Renix falou, gente. Então o Bombástica aí tá querendo ter uma campanha bombástica nas próximas PGS. Aguarde, viu, pessoal? Próximo aqui é do Leonardo Constâncio. Ele fala o seguinte, Renix. Ele tá mais em tom de brincadeira, obviamente. Ele fala o seguinte: quero perguntar sinceramente qual o motivo de ficar querendo imitar a minha voz nos vídeos dele. Não entendo isso até hoje. Aí ele fala: valeu, mano, Renix. Sou teu fã, seu fantástico, beijundas e tchau, tchau. Desde que eu vi o vídeo do Tato, eu falei, eu quero imitar essa voz. Eu tenho que imitar essa voz, eu tenho que absorver ela, entender tudo dessa voz para reproduzir nos meus vídeos.
Que voz é essa, hein, Constância? Que voz é essa? Que voz viril, né, Renix? Né? Ai, meu Deus. Ó, a próxima aqui do Wendell Tem que Clare. admitir. Que vozeirão, hein, Constância? Que vozeirão, Que que qualidade vozeirão, esse cara. Olá Fantásticos. Dá até um arrepio quando você ouve. Cara, demais. Ó, a próxima aqui do Wendell Clare, vulgo TT Dogs ou Fire Dogs. Eu não sei mais como é que tá o nick dele, mano. Mas ele fala o seguinte: o que você acha o do Fire, Fire... o Fire. É. Então, Ele tá com TT, né? TT, né? Dogs. TT Dogs. É. Ele fala o seguinte: o que você acha do Fire Dogs? Você quer que ele volte pro competitivo pra trollar os jogos? Ele tem que voltar pra Bombast, como a gente tava combinando pra ser o nosso Maldamba, rapaz. Tipo, eu hoje tenho uma ideia, provavelmente, em termos de Maldamba no Brasil, a gente não tem um Maldamba melhor do que o Maldamba do Fire Dogs. Fire Dogs. Principalmente porque ninguém se mata tão bem quanto ele. E ninguém cura tão bem também, mas ninguém se tão bem quanto ele. Então ele seria o melhor Dambinha do Brasil? Hum? Ele seria o melhor Damba do Brasil, então, na sua visão? Mas deu aquela cortadinha básica no áudio aqui, não tô te ouvindo. Agora foi? Agora tá me ouvindo? Agora foi. Você acha que ele é o melhor Damba do Brasil? Ele tá entre os primeiros. Tá entre os primeiros. Tá entre os primeiros. Então tem que voltar, Exato. o Dog. Se for voltar aí pro time do Renix, ele tá precisando, hein? Voltar e voltar pra Bombast. Voltar pra Bombast, a gente tá precisando de Maldamba lá. Vê lá, hein, ó. Então já fica o convite aí. Em pleno vídeo já tá recebendo o convite aí, Dogs. Então fica esperto, hein, ó. Se liga. Ó, a próxima outra aqui do... Ele recebeu já? Já? Então, ó, tem que aceitar, tempo. cara. Então só aceitar. Falta esse puta tempo pra jogar com a gente. A próxima aqui do Aliston, ele fala o seguinte: o que você acha da cena competitiva, o cenário competitivo atual em comparação a um ano atrás? Isso, ele fala em relação. Eu acho que hoje ela não é. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela está muito mais desenvolvida do que era. Uhum. Então eu acho que a gente tem um cenário competitivo que vem trabalhando, vem crescendo, e ao mesmo tempo que ele vem trabalhando, vem melhorando o seu jogo, muitos times vão saindo por N problemas, muitos jogadores vão parando por N problemas também. Por exemplo, nós tivemos agora a saída do Baba, da Sky, do Gordo. São jogadores, na minha opinião, vão fazer falta no cenário, mas conforme é normal, conforme o cenário vai envelhecendo, ele vai tomando nova cara, ele vai tomando nova face. Então eu não vejo isso como um problema. Mas eu ainda acho que sim, é importante que haja uma remodelação. Eu não gostei muito da mudança da SL da XP para Kinetsu. Eu achava que, dentro do contexto anterior, foi uma mudança muito brusca. Mas a gente tem que adaptar, tem que aceitar, porque infelizmente é o que a gente tem, né? Entendi. E aí ele complementa aqui falando o seguinte: você acha que a Bombastic influenciou a entrada de times novos no cenário, mesmo sendo amadores? Desculpa, cortou o áudio de novo. Ele fala o seguinte, ele pergunta se você acha que a Bombastic influenciou a entrada de times novos no cenário, mesmo sendo amadores? Se não influenciou, é a ideia. A ideia é inspirar a galera a criar o time e participar. A ideia é exatamente essa, é que as pessoas peguem o time, criem e participem. É mais ou menos o que a Ruês fez. Entendi. A ideia da Ruês, com as piadas, com os memes, o próprio Bocheta fala muito isso, é promover o cenário, é mostrar para o cenário que existe um jogo e que é muito fácil competir. Entendeu? Entendi. Bom, tá explicado aí, né, Alisson? É isso aí, cara. A próxima aqui é do Gabriel Souza, ele fala o seguinte: como foi ser coach do segundo melhor time do Brasil na época? E foi top demais jogar contra vocês o campeonato da LBI. Isso é o Gabriel Souza perguntando. Então, em termos da Encore, a Encore ela tinha dois coaches, era eu e o Nakatsu. Eu era mais coach técnico, eu resolvia as tretas essas que tanto o público quanto os próprios jogadores nem sabiam o que estava rolando. Eu fazia fichário, mas quem cuidava das calças, quem cuidava do pique era o Nakatsu. E o Nakatsu, ele meio que transferia essa função pro Fuse, porque o Fuse era, na época, o melhor jogador do time em termos de estratégia. Entendi. O Fuse passava o dia inteiro assistindo Stones e Bugs. Então, ele tinha melhor conceito de jogo. O Nakatsu, ele ajudava muito como coach central, para equilibrar o time, coach motivacional. Embora na final o Nakatsu vai até me bater por isso, mas eu acho que ele atrapalhou mais do que ajudou, mas vamos deixar isso quieto. Tretas do passado.
Mas, no geral, a minha função lá era como team manager, eu não era exatamente coach. Entendi. Eu cuidava direto com o Lucas e com a Encore em si, para resolver problema, para dialogar com os jogadores. A gente tinha muito problema interno naquela época. A maior parte das pessoas não sabem o que estava rolando dentro do time, nem como foi difícil lidar com o time naquela época também. Peso emocional, o peso do fato de você estar competindo por uma vaga em um Mundial, foi algo que o time estava muito pressionado, estava muito... E a gente ainda tinha a Steamrollers, a antiga Steamrollers, que era patrocinadora da Encore na época, e que era a empresa que estava prometendo 1001 coisas se o time ganhasse. Então essa pressão só aumentava. Ixi. Só aumentava. Acabou que o time ficou em segundo lugar, a gente não foi para Atlanta. Mas mesmo assim, a gente chegou na final e puta que pariu, foi um jogaço. A gente fez 4-2, mas foi 4-2 com jogos extremamente tensos. Fomos para uma MD7 completa, então tipo, não foi uma derrota tão absurda quanto o pessoal estava falando que é. Lembrando que a Encore não era o segundo melhor time daquela época. A Encore era a azarona mesmo. Todo mundo achava que ela ia cair logo no início, ela não iria nem para a fase de a seleção, ela cairia na fase de grupos. E não, a gente chegou na eliminatória, a gente passou da Black Dragons, e na final, com a Encore, a gente já chegou na final meio desfalcado. Tinha rolado mudança dentro do time, estava um problema interno muito grande. E mesmo assim, a gente ainda conseguiu equilibrar o jogo lá para levar para o vice-campeonato de forma bonita. A gente perdeu, mas perdeu bonito. Mas perdeu bonito, perdeu honrando o manto, né? Exato. Tá certo, ó. A próxima aqui é do Paulo Henrique, ele fala o seguinte: Renix, com sinceridade, quando você toma aquelas geladas jogando, você pensa na Mayoga? E ele coloca risos aqui. Vocês têm uma fixação pra falar Mayoga, né? Vocês têm uma fixação, deixa a menina quieta, gente. Essa daí eu não vou responder não, gente. Desculpa. Beleza, passou. Deixa a menina quieta, coitada. Deixa ela lá fazendo também o conteúdo dela, né? Então, exato. Vamos lá agora com o Paulo Henrique Alves da Silva. Ele falou o seguinte: você acha que é possível carregar jogos de tanque ou sup? Não é possível, dependendo também do elo. Se você estiver jogando low elo, é óbvio que você vai carregar de tanque e sup. Pegou uma cor ali, GG. Se é um diamante jogando contra ouro, contra bronze, contra prata, aí sim, tu vai carregar o jogo. Mas jogando no mesmo elo, nivelado, pareado, jogador com jogador, o tanque não carrega. O tanque ele tem sim uma força para manter o time vivo, ele tem sim um bom sustain em partida, ele ajuda muito no ritmo de eliminação, no ritmo de dano, mas o tanque ele não tem dano bruto para finalização. Então, o dano, embora ele seja muito forte, embora o tanque tenha um dano muito forte, é um dano que não vai ajudar no ritmo de eliminação, não vai sair matando o time adversário, coisa que, por exemplo, um dano ou um flanco pode fazer. Então, não. O que carrega uma partida é o dano e o flanco. O tanque ele só pode auxiliar o time. Então, o tanque ele depende muito da qualidade do time para poder jogar o jogo. O tanque ele não joga sozinho. Infelizmente, o tanque não carrega a partida sozinho. Tá certo. Não importa quão foda o cara seja. Então é isso. Ó, a próxima aqui é do Simon Teixeira. Ele fala o seguinte: você passa condicionador ou algum produto na barba? Ele já falou, já tá respondendo, né? Passa. É Dove, né? Tem que ser só Dove, né, Renix? É porque senão ela fica muito espalhada que nem o cabelo, ó. Ela fica assim que nem o cabelo, muito cheio. Então eu passo Dove pra manter ela lisinha, pra baixo. Eu vejo aqui o pessoal tem uma fixação por ter barba, né, Renix? Inacreditável. A barba, realmente, hoje em dia eu tô pensando que a barba é o charme a mais que nós homens podemos ter pra conquistar a mulherada, né? Então até entendo aí esse pensamento da galera. Um abraço aqui do Fábio Teixeira. Ele fala, agora ele pergunta diferente: quantos centímetros você tem, tanto de barba quanto de cabelo? Você já fez eu tava essas com medidas? 12 centímetros de barba. Cabelo eu não sei, mas eu tava com 12 centímetros de barba. Agora eu tô com mais ou menos 8 centímetros de barba, ou seja, 3 dedos. 3, 4 dedos. Deu uma paradinha agora, show de bola. Cara, foram essas perguntas, Enix, que o pessoal mandou pra você. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu acho que foi até que light, né? Foi até light, né? Foi bem mais leve do que eu tava esperando, na verdade. Pois é. Queria agradecer imensamente, cara, a sua presença aí, você ter topado aqui com a gente fazer essa entrevista. Até porque muita gente pediu a sua presença aqui, então só tenho a agradecer você, cara.
Tamo junto, meu brother. Prazer é Tá todo certo. meu, velho, sem dúvida. Ó, gente, já deixo aqui, vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, todos as redes sociais do Renix, principalmente o YouTube, que lá ele faz as teorias, explica muita coisa para quem tem dúvida referente ao jogo, tanto em play, quanto também instalar alguma coisa ou outra, né? Então eu vou deixar tudo aqui na descrição, é só vocês acessarem lá, tá certo? Então um forte abraço, fiquem todos com Deus, até mais!